Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aí aos tutoriais referentes ao sistema escolar da MOSC, o Escola Web, o próximo passo é a gente criar aqui o nosso instrumento de avaliação dentro do sistema. Então, é um instrumento de avaliação que vai ser muito baseado na verdade, no último tutorial que a gente fez na construção do plano de ensino. Então, recomendo fortemente que vocês assistam o tutorial da construção do plano de ensino antes desse tutorial aqui da criação do instrumento avaliativo. Então, pessoal, notem aqui que eu não criei ainda nenhum instrumento avaliativo para essa minha turma do terceiro ano. Então, eu vou criar o meu primeiro instrumento avaliativo aqui na opção de novo instrumento avaliativo. Então, pessoal, aqui o primeiro passo que vai aparecer para mim é para eu selecionar os dados referentes a esse instrumento avaliativo, né? Vai primeiro pedir para eu selecionar a turma, que no caso aqui, que eu vou fazer um exemplo com vocês, é o terceiro ano. A disciplina, eu vou fazer com vocês aqui para a disciplina de língua portuguesa, né? Vou construir os meus instrumentos de língua portuguesa, por exemplo. E o plano de ensino é aquele plano teste que eu fiz ali no nosso último tutorial. Então eu vou me basear nesse meu plano teste para eu construir o meu instrumento avaliativo. Então é importante a gente ter essa ciência de que dentro do sistema, hoje após a atualização, né, que teve no sistema esse ano, é importante o professor ele ter essa consciência de que o plano de ensino é totalmente interligado com a construção do instrumento de avaliação e também, consequentemente, né, com a digitação das notas do aluno lá no final do trimestre. Então, recomendo fortemente, novamente, para que vocês assistam também o tutorial da construção do plano de ensino anterior a esse. Então, voltando aqui para o nosso passo a passo, eu vou me basear aqui no plano teste para a gente construir esse instrumento avaliativo, e a fase aqui, para fazer de exemplo com vocês, eu vou selecionar o primeiro trimestre. Aqui nessa opção de baixo, pessoal, vai aparecer a opção para eu selecionar quais e quantos instrumentos avaliativos que eu vou querer trabalhar durante esse meu trimestre. Então, eu como professor aqui, vamos supor que eu vou querer trabalhar 3 instrumentos avaliativos durante o meu trimestre, né? Eu já vou planejar esses instrumentos avaliativos aqui agora. Então, eu vou colocar aqui uma prova 1, por exemplo, com a abreviação P1, e vai ter um peso de 50% da nota. Eu também vou trabalhar um trabalho 1 com a minha turma, que vai ter a abreviação T1, e o peso vai ser de 25. Eu também vou querer trabalhar um mapa mental com a minha turma, que vai ter a abreviação MM, e o peso vai ser de 25% também, fechando o 100% de peso da nota aqui no final, pessoal. É muito importante que feche esse 100% da nota para não dar problema lá na hora da geração do boletim, né? Na hora de gerar a média final do aluno com os pesos de forma errada. Então aqui eu só fiz um exemplo com vocês, né, de que eu posso selecionar quais e quantos instrumentos, eu vou querer trabalhar durante esse meu trimestre, mas abre a possibilidade de vocês aí cadastrarem, né, seminário como instrumento avaliativo, oralidade, qualquer instrumento avaliativo que vocês como professores julguem melhor, né, para vocês trabalharem com a turma de vocês. Então, eu concluindo essa parte dos dados iniciais aqui do meu instrumento avaliativo, eu vou dar um próximo que o sistema vai jogar para o próximo passo aqui. O que vai acontecer aqui nesse passo, pessoal? Vai aparecer para mim os 3 instrumentos avaliativos que eu acabei de cadastrar ali no passo anterior, a prova 1, o trabalho 1 e o mapa mental, e vai abrir aqui para mim, pessoal, a possibilidade de eu selecionar quais critérios que eu vou querer trabalhar dentro de cada instrumento avaliativo. Esses critérios que estão puxando aqui são todos aqueles critérios que eu selecionei dentro de língua portuguesa lá na criação do meu plano de ensino, que a gente fez no tutorial anterior. Então, o sistema possibilita aqui para mim selecionar quais critérios que eu vou querer trabalhar dentro de cada instrumento. Então, por exemplo, aqui, dentro da prova 1, eu como professor vou julgar que eu vou trabalhar somente esses 3 critérios aqui dentro da minha prova 1. Então, eu seleciono esses 3 critérios. Dentro do trabalho 1, a lógica é a mesma, eu seleciono aqueles que eu vou querer trabalhar. Então, por exemplo, eu vou querer trabalhar apenas esses 2. E no mapa mental, eu vou querer trabalhar só esses 2 últimos critérios. Eu vou avaliar a minha turma dentro desse mapa mental só a partir desses 2 critérios, por exemplo. Então, notem, pessoal, que, por exemplo, esse lê e compreende em colaboração com os colegas, esse critério eu não selecionei em nenhum desses instrumentos.
mas não tem problema nenhum, porque o sistema ele simplesmente não vai levar em consideração esse critério na hora de avaliar o aluno. Então, se você selecionou esse critério lá no plano do ensino, porém na hora de você criar o seu instrumento, você deixou ele desselecionado, não vai alterar em nada dentro do sistema, pode deixar ele em branco sem medo. Então notem aqui que na minha prova 1 eu selecionei 3 critérios, no trabalho 1 foram 2 e no mapa mental foram 2 critérios. Então, pessoal, esse que é o passo a passo da construção do instrumento avaliativo. Dando concluir aqui, meu instrumento avaliativo ele já fica salvo, já fica aqui na listagem a disciplina de língua portuguesa. O plano de ensino base foi o plano teste, o instrumento é referente ao primeiro trimestre e esses foram os 3 instrumentos que eu selecionei dentro ali da minha listagem do instrumento de avaliação. Notem uma coisa, pessoal, se eu selecionar aqui a opção de editar o instrumento avaliativo, eu posso voltar aqui e editar o peso, os critérios e eu posso até excluir cada item aqui dentro da edição do meu instrumento avaliativo. Mas a criação do instrumento, pessoal, é isso mesmo. Esse passo a passo bem simples, né? O sistema ele fica bem didático nesse formato que ficou. Então é importante, como eu ressaltei anteriormente, né? O principal ponto é o professor ter a consciência de que o plano de ensino ele leva para a criação do instrumento de avaliação e posteriormente a digitação das notas do aluno, que vai ser o passo do próximo tutorial que a gente vai disponibilizar aí para vocês também. Então o professor tendo consciência dessa união, desses 3 passos, o sistema vai ficar ainda mais didático para ele na forma de entender o sistema. Então, pessoal, obrigado pela atenção. O nosso próximo tutorial que vai ser lançado ali é sobre a digitação das avaliações. Então a gente espera lá vocês também para esse próximo tutorial. Um abraço.